CAC-R11, o fundo de papéis High Yield da Cartésia Capital. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 16 de junho de 2025. Vamos continuar o acompanhamento do fundo, ele que tem como hábito realizar uma distribuição bem considerável no final de semestre. Vamos ver então como está a situação atual dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí o fundo que tem um patrimônio líquido total de 465 milhões, um valor patrimonial da cota de R$ 96,26, valor de mercado de R$ 97,20, e na data que eu gravo aqui com vocês, o CAC-R11 cota a R$ 98,90, fazendo um P sobre VP de 1,03, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 13,78%, 3% acima do valor patrimonial. A cota lá no mercado secundário mergulhou aos R$ 69,70 em dezembro. Desde então buscou uma recuperação, já chegando aí ao patamar de R$ 98,90. Esta cotação a maior dos últimos 5 anos do fundo. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em CAC-R11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.321,10. A última distribuição foi de R$ 1,41, já fazendo a alegria aí do cotista. Foi paga no dia 9 de junho de 2025, fazendo o yield mensal de 1,45, anual de 16,27%. Conforme verificamos aqui no histórico de distribuição do Investidor 10, sempre aos finais de semestre, o fundo tem o hábito aí de realizar um pouco de distribuições extraordinárias. Vejamos aqui que em 6 de 2023 foi assim, em 12 de 2023 também, repetindo em 6 de 2024 e agora já se aproximando aí em 6 de 2025. Então, vem aí aquela gordurinha extra de distribuição no final de semestre. Cotista do CAC-R11 pode ficar atento e é bem provável que o mercado já esteja precificando esta distribuição extra, isso porque o fundo já se encontra 3% acima do valor patrimonial. Em relação à rentabilidade aqui do CAC-R11, ele já recuperou a linha superior do CDI, dando uma rentabilidade no período de 32,11% versus 24,45% do CDI, 9,54% do IPCA, o Ibovespa 13,89% e 10,96% do IFIX. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta aqui no mês de maio, o CAC-R11 reportou um yield de 1,71, equivalente a 149,86% do CDI, acumulando 19,47% nos últimos 12 meses, considerando o reinvestimento de dividendos e considerando também o gross up de imposto de renda. Atenção aqui à média da inflação, que desacelerou agora em maio, em 0,26, recuando 17 pontos em comparação ao índice 0,43 registrado em abril. A maior alta foi percebida aqui na habitação, isto porque, ponto de atenção, o CAC-R11 tem o maior lastro de suas operações aqui com os recebíveis imobiliários para o mercado de habitação e lastros imobiliários, então ponto de atenção. E principalmente também o aumento de 3,62% no preço da energia elétrica, que com certeza influenciará aí a distribuição de IPCA dos próximos meses. A Selic foi aí aos 14,75%, ainda no início de maio de 2025, mas agora já sabemos que ela chega aí aos 15%, foi reajustada agora em junho de 2025. Em relação aqui ao índice FIPE-ZAP, que é aquele que mede o mercado de vendas de imóveis residenciais, houve aí um aumento de 0,46 em relação a maio, acumulando 7,66 de valorização nos últimos 12 meses. Já o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, desacelerou 0,26 frente a maio, acumulando uma elevação de 7,17 nos últimos 12 meses. Em relação ao CAC-R11, ele fechou maio no mercado a R$ 97,20, em relação ao P sobre VP, fazendo 100,98%. Observando que o valor patrimonial já incorpora o IPCA acruado não caixa de 94 centavos por cota, equivalente a 73 centavos em abril de 2025. O proforma descontado IPCA acruado, a relação do P sobre VP seria 101,98%, 100,38% em abril de 2025. A base de cotistas chegou lá aos 24 mil, formando aí um montante negociado no mês de 24 milhões e 200 mil reais, equivalente a um giro de 5,2% do PL do fundo.
Já em relação aos principais eventos aqui, houve a amortização de diversos CRIs aqui do fundo. Já em relação às obras financiadas aqui pelo CAC-R, segundo a gestão, sem exceção, elas mantiveram aí uma boa evolução. Em junho de 2025, o CAC-R11 distribuiu R$ 1,41 por cota, correspondente a 127,38% do CDI ou 149,86% do CDI pro forma, fazendo um yield de 16,55% nos últimos 12 meses. Já o resultado distribuído reflete o recebimento mensal de juros de correção monetária das operações de CRI e, ocasionalmente, taxa de distribuição em operações estruturadas pela Cartésia. Como regra, a atualização monetária sobre o saldo devedor dos CRIs, ainda que em alguns CRIs acumulada, sem efeito caixa, é recebida de duas formas. A primeira na amortização das operações e a segunda aqui em eventos de negociação no mercado secundário dos CRIs investidos. O saldo acumulado de correção monetária acruada não caixa, em 30 de maio de 2025, somava 94 centavos por cota. Os ativos do CAC-R11 integralizados em maio são 4. O primeiro é aqui para o CRI Alto Lindóia, formando 27 milhões. O segundo é o CRI Real Parque, formando aqui 3 milhões e 800. O terceiro é o CRI Helvetia, no montante de 750 milhões. E, por fim, 465 milhões para o CRI Savoia. Em relação ao yield da cota patrimonial, deu aí 1,46 versus o yield da cota a mercado 1,45. Em relação aqui à média de distribuição, segue lá na casa de R$ 1,41 versus o resultado dos últimos 3 meses. Em relação à cotação aqui do CAC-R11 no mercado secundário, subiu bastante, saindo lá de R$ 73,99 em janeiro de 2025 para agora R$ 97,20. Já em relação à evolução da correção monetária, houve aí em maio a adição de 2.900.000, referente ao IPCA de 0,56 em março de 2025, também a amortização de IPCA acruado no valor de R$ 1.129.000 e também a venda de papéis travando R$ 856.000 de IPCA, ocasionando um aumento do saldo acumulado para R$ 4,5 milhões, equivalente a 94 centavos por cota. Já em relação aqui à expansão da base de cotistas, segue lá na casa de 24.397, lembrando que o volume negociado aqui na B3 decresceu bastante desde dezembro de 2024, saindo lá na casa de 50 milhões para agora na casa de 25 milhões aproximadamente. Em relação à DRE do fundo para maio de 2025, ele fez um total de 7 milhões aqui de receitas, subtraídas as despesas de 426 mil, um resultado regime caixa de 6 milhões 670 mil reais, um resultado regime competência de 9 milhões 240 mil reais, chegando aí a um saldo de correção monetária acruada de 4 milhões 549 mil reais. A gestão destaca aqui que em maio de 2025 o CAC-R11 acumulava 26 centavos por cota de resultado de caixa retido para distribuição no atual semestre. Então, é bem provável que ela manterá esta distribuição na casa aí de R$ 1,40, chegando aí com a somatória de 26 centavos. Então, é bem provável que a distribuição de final de semestre, agora de 2025, com distribuição em julho de 2025, chegará aí na casa aproximada de R$ 1,60 por cota. Então, atenção cotista do CAC-R11, que vem aquela distribuição extra de final de semestre, acrescentando aí aproximadamente 26 centavos, já a distribuição média do fundo nos últimos 6 meses, quem sabe chegando aí a casa de R$ 1,60 por cota. A rentabilidade do fundo em relação a maio de 2025 foi de 1,19, 1,14 em relação ao CDI, 1,44 em relação ao IFIX e 1,45 em relação ao Ibovespa. A DRE do fundo para as receitas, como comentamos, 7 milhões 426 mil de despesas, fazendo um resultado regime caixa de 6 milhões 600, um resultado regime competência de 9 milhões 240 mil reais, chegando aí um valor distribuído de 6 milhões 819 mil reais, um resultado de caixa retido de 3 centavos por cota. A maior contribuição para esta receita veio lá dos juros, chegando aí a 90 centavos por cota, 23 centavos de amortização de IPCA, 5 centavos de renda fixa, 28 centavos em relação às transações do mercado secundário e 3 centavos aqui de reserva de lucro de retirada de caixa.
Em relação à exposição aqui do fundo, 95,25% ficam lá para os CRIs, 4,75% fica aqui para o Caixa, tem aqui 13 distribuições para o setor residencial, tem aqui, em relação à distribuição geográfica, a maior exposição para o estado de São Paulo, mas ele segue aqui com o estado do Rio Grande do Sul, o estado da Bahia e também o estado do Amazonas, sendo que 99% de toda a carteira do fundo é remunerada pelo IPCA, formando uma taxa média de juros de IPCA de 12,78% ao ano. Em relação à carteira de ativos, a maior exposição do fundo está aqui para o CRI da Barisec, formando um montante de 24.328.000 reais, 5,32% do PL aqui da carteira, mas ele tem aqui também algumas concentrações por devedores, como o CRI da Barisec, que chega aí quase um montante de 19% de toda a carteira do fundo. E eles não ficam só, tá? Porque aqui também tem outros CRIs da Canal, que somam aí a casa aproximada de 16,5%, e só da Canal, se somarmos aqui, ele chega fácil aos 30% de exposição da carteira aqui do CAC R11. Então, se considerarmos o perfil dele, que é um perfil mais high yield, mais arriscado, importantíssimo ficar atento aí a esta concentração, porque eleva demais a matriz risco-impacto do fundo. Perfeito, pessoal? De CAC R11 é basicamente isso. Segundo a gestão, todas as operações aqui se encontram em um nível desejável em relação ao desenvolvimento das obras, mas importantíssimo considerar que o fundo ele tem aquele perfil high yield extremamente arriscado e até por isso ele também devolve rendimentos de alta performance, mas importantíssimo considerar o risco que ele guarda dentro de si, principalmente também por conta das concentrações aqui em alguns CRIs de algumas securitizadoras. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.